Olá, eu me chamo Yuri Cleviston, sou formado em Engenharia de Computação, faço um mestrado na área e hoje então eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de extensão que foi feito durante o período da graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Esse projeto se chama BUFSM, que é o Sistema de Localização em Tempo Real para o Transporte Intracampus do FSM. O projeto foi desenvolvido por alunos do curso de computação e por uma aluna do curso de Engenharia Florestal. O nosso campus de Santa Maria ele é um campus bastante extenso. Da entrada até a extremidade mais distante, onde fica o tambo e o hospital veterinário, dá aproximadamente 2,7 quilômetros. Isso corresponde a 34, 35 minutos de caminhada em média, o que acaba sendo bastante oneroso para as pessoas que carregam livros pesados, carregam mochilas pesadas, ou então que tem que se deslocar num curto intervalo de tempo. Pensando numa solução, a universidade disponibilizou um ônibus circular intracampus que faz o percurso pelas ruas mais movimentadas, pelos prédios, pelos centros mais movimentados, de modo que as pessoas podem pegar esse transporte e se deslocar para o seu ponto de interesse. No entanto, surgiu um novo problema, que as pessoas não sabiam onde esse ônibus se encontrava em tempo real. Então, muitas vezes as pessoas iam para a parada e levavam um certo tempo, vários minutos até esse ônibus chegar. Então, as pessoas não conseguiam se programar, por exemplo, para chegar no horário certo de uma aula, ou então, nos dias de chuva, ficavam muito tempo na parada. Algumas paradas não têm cobertura. Então, uma forma de facilitar isso era conseguir rastrear esse ônibus em tempo real. Que foi o que nós fizemos um certo dia. Nós nos reunimos, nós que éramos colegas, e pensamos numa solução para fazer o rastreamento desse ônibus. Nós sabíamos que outras universidades já tinham um sistema parecido, inclusive fora do país, e nós pensamos em fazer a nossa versão interna. Para isso, nós desenvolvemos numa protoboard, colocamos um Arduino, um módulo GPS e um módulo de comunicação. Inicialmente, nós ligamos esses hardwares numa bateria externa e andamos pelo campus para validar a nossa ideia, para ter certeza de que era possível fazer esse rastreio em tempo real. Na sequência, nós criamos um case impresso em 3D que fornecia uma proteção para esse hardware. O BUFSM, então, ele funciona da seguinte forma. Existem dois módulos. Um módulo é instalado dentro do ônibus e o segundo módulo é a interface com o usuário que vai utilizar esse serviço. O módulo do ônibus é composto pelo Arduino e pelos módulos de GPS e de comunicação. Então esse hardware faz a leitura da posição do ônibus, faz um pré-processamento e envia via protocolo LoRa para uma central, um roteador, que está na reitoria. Esse protocolo LoRa ele tem uma capacidade de alcance de 16, 17 km em média, o que garante que todo o nosso campus seja coberto por essa tecnologia. E, além disso, ele é um protocolo extremamente leve, eficiente para a internet das coisas. Então, os nossos dados, em média, de cada leitura do ônibus tem 21 bytes, comparado com o tweet, que tem 560 bytes. Então é extremamente leve fazer essa comunicação. O que também proporciona uma alta frequência de leitura. Então a gente garante que o nosso ônibus ele se desloque pouco entre uma leitura e outra. Então a gente fornece um serviço de maior qualidade para o usuário que está na outra ponta e não vê o ônibus saltar de um ponto ao outro. Então a gente tem um movimento uniformemente um movimento constante desse ônibus, que garante uma qualidade muito grande para o usuário. Uma vez que esses dados, então, eles chegam no nosso roteador, eles são enviados para a nuvem, que corresponde a uma aplicação web. Então, esse usuário que está lá no computador ou no smartphone, ele acessa esse domínio, essa aplicação na nuvem, e pode ver o mapa com o deslocamento do ônibus em tempo real. Essa distribuição dos dados é feita via protocolo MQTT, que também é uma tecnologia para a internet das coisas, que garante
que os dados chegam no usuário tão logo a gente receba na nossa central, né, no roteador. E a aplicação web ela pode ser acessada do computador, do smartphone e também instalada no smartphone. Então a gente utilizou as tecnologias mais modernas de internet das coisas para fazer uma aplicação extremamente ágil, eficiente e útil para o usuário que está na ponta. O módulo que está dentro do ônibus foi programado em C e o módulo do usuário foi programado com JavaScript e as outras tecnologias da web, né, que são HTML, CSS e toda a parte de design de interface para o usuário. Esse hardware, então, uma vez que a gente fez ele, nós colocamos ele dentro do case, no formato do ônibus, até mesmo para chamar a atenção das pessoas que entravam no ônibus e se interessar pelo serviço. O case também proporciona uma segurança, uma robustez contra todas as intempéries que podem acontecer com o hardware que está ali junto com pessoas entrando e saindo. Você tem toda a movimentação do ônibus, né? Tem toda a trepidação do veículo. Então isso garante uma certa segurança de que nada vai se desmontar. O nosso hardware, uma vez que ficou montado, antes de ser instalado no ônibus, foi testado por nós. Então, um certo dia nós entramos no carro, pegamos esse hardware e demos voltas por dentro do campus. Fizemos o percurso do ônibus várias vezes, fomos para regiões com árvores altas, regiões entre prédios, para verificar a robustez desse sistema contra as interferências, né, contra uma possível falta de sinal, um delay, né, uma lentidão, e nós constatamos que era uma aplicação extremamente robusta e que poderia fornecer resultados com qualidade no ônibus. Após isso, então, nós instalamos esse dispositivo dentro do ônibus. Esse dispositivo foi preso na janela e foi alimentado pelo próprio veículo. Então, os usuários, aqui tem uma foto de trás, do meio do ônibus, que a gente vê o nosso dispositivo lá na frente, né? Os usuários, eles podem acessar então a aplicação, inclusive de dentro do ônibus, e acompanhar o seu deslocamento. Alguns problemas que nós tivemos aqui em relação ao ônibus é a tomada. Então essa tomada, ela dava problema e a alimentação era interrompida e o sistema se reiniciava. E nós tivemos vários problemas com isso, que foi solucionado a partir da substituição dessa tomada. Um outro problema que nós tínhamos era a questão da troca desse dispositivo entre os ônibus, porque na universidade, naquele período, existiam 2 ônibus fazendo esse transporte interno, e sempre que um ônibus entrava em manutenção ou ele era parado para dar a vez ao outro ônibus, esse hardware tinha que ser trocado para o ônibus em funcionamento. Então muitas vezes os motoristas esqueciam de fazer essa troca e o sistema ficava uma manhã ou uma tarde fora. Então isso também foi uma coisa que nós tivemos que trabalhar para garantir o funcionamento. Aqui está então o nosso mapa com a trajetória do ônibus, com a identificação das paradas e a posição do ônibus em tempo real. Esse sistema ele mostra em cima os horários de saída e ele também tem uma opção aqui do lado que arrasta o mapa exatamente para a posição em que o ônibus se encontra. Uma vez que o nosso sistema estava feito, nós precisávamos divulgar ele. Então, nós fizemos algumas campanhas de marketing, que a gente imprimiu na impressora 3D, chaveiros do Bufisme, que a gente sorteava para as pessoas que interagiam com a nossa página. Nós contamos também com o apoio do Centro de Tecnologia para fazer a divulgação, e isso impulsionou o nosso sistema e muitas pessoas começaram a utilizar. Nós também apresentamos na JAI o nosso sistema, fizemos um banner que explicava o funcionamento, a construção e também serviu de uma forma de divulgação. O nosso sistema ele é disponibilizado open source, então qualquer pessoa pode acessar os códigos, pode modificar os códigos, pode também contribuir com o projeto. E a gente também contou com o apoio da universidade, que disponibilizou um link para o nosso aplicativo no site da universidade, fazendo com que
mais pessoas tivessem acesso, mais pessoas fossem informadas dessa solução. Então esse foi o nosso projeto, foi um projeto de extensão que foi muito bom de ser feito, a gente aprendeu muita coisa, a gente também conseguiu contribuir um pouquinho com a universidade, conseguiu melhorar a qualidade de vida das pessoas que dependem do transporte interno, e o feedback que a gente teve foi muito positivo, muitas pessoas agradeciam, muitas pessoas também reclamavam que o ônibus estava parado ou que ficou lento, que não conseguiram usar o aplicativo, mas passo a passo nós fomos corrigindo esses problemas, e a versão final ela ficou totalmente funcional e muito boa de ser utilizada por quem dependesse desse transporte. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Um abraço.